noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As crianças do Ministério Infantil podem descer. Amém. Graças a Deus. Que bom que os irmãos vieram. Que bom que nós estamos aqui, né? Para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Como é bom. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens no Evangelho de João. Amém, irmãos? Quando nós lemos esse texto, essa palavra, ela vai ministrando ao nosso coração de uma forma tão poderosa, que ela vai transformando o nosso modo de pensar, ela transforma o nosso modo de ver o mundo ao nosso redor, ela transforma o nosso comportamento. A palavra do Senhor tem esse poder, o poder de nos transformar. Graças a Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 7. Enquanto os irmãos procuram, o livro do Evangelho de João, ele nos fala de 7 sinais. O primeiro sinal que o livro de João nos traz é a transformação da água em vinho. O segundo sinal, ou o segundo milagre, é a cura do filho do oficial do rei. O terceiro é a cura do paralítico de Betesda. O quarto é a multiplicação dos pães. O quinto é o andar de Jesus sobre as águas. O sexto é a cura do cego de nascença, que nós vamos refletir um pouco nesta noite. E o sétimo é a ressurreição de Lázaro. Mas o que é um sinal, irmãos? Sinal é uma coisa surpreendente, porque o sinal, ele não aponta para si mesmo. O sinal está sempre apontando para além dele, né? Exemplo, quando nós vemos uma fumaça, o sinal dessa fumaça aponta para quê? Para fogo. Há fogo em algum lugar. Um dos sinais mais belos da igreja é a Santa Ceia do Senhor. Quando nós bebemos do cálice, comemos do pão, esse sinal aponta para o Gólgota. Esse sinal aponta para a ressurreição de Jesus. E esses elementos, ele aponta para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um outro sinal é o pregador no púlpito. Quando alguém se coloca neste lugar aqui, para proclamar as boas novas do Evangelho, ele não está apontando para si mesmo, mas ele está apontando para a palavra do Senhor, para esse alimento que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Outro sinal que a igreja mesma tem, e um dos sinais poderosos, é que tudo que a igreja faz, tudo que a igreja prega, tudo que a igreja testemunha, ela aponta para a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, esses sinais, esses milagres no livro de João, eles estão apontando para além deles mesmos. E hoje, nesta noite, nesse capítulo de João, no capítulo 9, nós vamos ver para quem esse sinal, para quem esse milagre da cura do cego de nascença está apontando. Amém? Então, vocês acharam? Então, abre aí, então, dos versículos 1 ao 7, nós vamos ler apenas do 1 ao 7, depois, no decorrer, a gente vai tentando passar por todos os versículos, se der tempo. Amém, irmãos? Bom, irmãos, dos versículos 1 ao 7, nós temos a história do milagre da cura do cego de nascença. Nos versículos 8 ao 12, nós temos os vizinhos reagindo ao milagre que aconteceu. Dos versos 13 ao 17, nós temos os fariseus reagindo ao milagre acontecido,
a ênfase no sábado, que denunciava aí a religiosidade daquele povo. Obrigada. Dos versículos 18 ao 23, nós temos os pais do cego reagindo ao milagre com medo dos judeus. Nos versículos 24 ao 34, os irmãos acompanham na sua Bíblia aí, nós temos os fariseus interrogando o cego. E dos versículos 31 ao 41, nós temos o encontro do cego com a graça. Jesus se revela àquele cego. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos, nesta noite, nesse texto, aprender 3 coisas. A primeira, é tempo de apontar para aquele que é a luz do mundo, com as obras que glorificam ao Pai. Que o texto nos fala da cegueira dos homens, da nossa cegueira. E a terceira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que, através da nossa deficiência, é por ela que Deus vai realizar a sua obra. Amém, irmãos? Então, nós vamos aprender um pouco sobre essas 3 coisas. É tempo de apontar para aquele que é a luz do mundo, com as obras que glorificam o Pai. O texto vai nos falar da cegueira dos homens, da nossa cegueira, e que, através da nossa deficiência, é por ela que Deus vai realizar a sua obra. Então, vamos para o texto. O que estava acontecendo aqui, nesse ponto do Evangelho de João? Nesse texto, Jesus realiza mais um milagre. E Jesus, por isso, estava tendo vários conflitos por causa da realização desses sinais, desses milagres. Os irmãos já sabem disso. E no capítulo 8, Jesus começou a dizer que ele era a luz do mundo e que veio trazer luz ao mundo que estava em trevas. Veja já no versículo 1. Então, quando Jesus encontra com um homem que era cego de nascença e cura aquele cego, ele ilustra para aqueles judeus, para aqueles que ali estavam naquela festa do tabernáculo, que ele era realmente a luz do mundo. Mas no versículo 2, veja o raciocínio dos discípulos. Os irmãos acompanham comigo, para a gente não ter tempo de ler todos os versículos, os irmãos vão acompanhando a leitura, que os irmãos vão entender direitinho aí. Então, veja no versículo 2, o raciocínio dos discípulos. Eles partiam da crença de que todo aquele que tinha uma deficiência física, né, ou que tinha algum problema de doença, alguma doença, essa pessoa, ela havia pecado ou os pais delas haviam pecados contra Deus. Infelizmente, irmãos, a crença de que uma doença ou que uma deficiência ou que algum problema que nós estamos passando, infelizmente ainda temos essa crença de que é pecado ou que é uma maldição hereditária. Não é assim que muitas das vezes a gente ouve dizer que a pessoa talvez está passando por aquela situação, ou está passando por aquele problema, por aquela dificuldade, por causa de um pecado. Mas nós precisamos rejeitar essa ideia de maldição hereditária. É claro que os pecados dos pais podem trazer consequência aos filhos. Há exemplos, aqueles que são viciados em alguma droga, os seus filhos podem nascer dependentes químicos por isso. Mas nós não podemos, irmãos, assumir que toda situação e que toda doença é resultado de um pecado específico e que Deus, por isso, está nos punindo. Há, sim, uma relação entre pecado e sofrimento por causa da queda. Nós vemos isso lá em Romanos, no capítulo 5. Mas veja a resposta que Jesus dá aos discípulos quando ele questiona quem pecou, ele ou seus pais. Veja que Jesus responde no versículo 3. Nem ele pecou,
nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus tinha em mente que a cura daquele homem que nasceu cego mostraria para aqueles judeus o que ele estava dizendo. Ia provar para aqueles judeus que ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo. E essa resposta, irmãos, também nos ensina algumas coisas. Essa resposta nos ensina, apesar de nós desconhecermos muitas vezes a soberania do nosso Deus, essa resposta nos ensina que o sofrimento muitas vezes é para que nós possamos crescer e aprender com ele. O sofrimento nos faz ser mais dependentes de Deus. O sofrimento é para que nós possamos ser curados, sermos libertos e assim glorificar o nome daquele que tem todo o poder. Amém? Qual de nós não íamos sentir privilegiados em saber que Deus nos usou para que o nome dele fosse glorificado, irmãos? Todos nós sentiríamos privilegiados de sermos alvo da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos alvos da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a prova disso é que nós estamos aqui, nesta noite, reunidos no nome dele. Amém? Os versículos 6, Jesus cria novos olhos. Jesus cria olhos naquele cego, remetendo ali a Gênesis 2, quando Jesus, ele reencena, né, a criação do homem, e ele se apresenta como Deus, que é capaz de criar o homem e de curá-lo poderosamente. Já nos versículos do 8 ao 12, nós vemos aí o cego reafirmando quem ele era, porque o povo duvidou, né? Os seus vizinhos duvidaram. Será que é este mesmo, aquele mendigo cego que vivia mendigando? E ele reconhece reafirma ser aquele cego, e reconhece que seus olhos foram abertos. Ele diz: eu não sou mais aquele homem cego, agora eu vejo. E nos versículos 13 e 14, nós vemos aí a ênfase de Jesus curar no sábado. E essa ênfase de Jesus curar no sábado é justamente uma denúncia à religiosidade aí do povo de Israel. Agora nós vamos lá para o versículo 18 e 22. Os irmãos estão acompanhando na palavra aí? Amém? Os pais desses cegos são interrogados se o filho era mesmo cego. E os pais, por medo dos judeus, eles não respondem pelo filho. Eles ficam calados e pedem que os fariseus mesmo questionem o cego, se ele era mesmo cego de nascença. Sabe o que é mais interessante aqui, irmãos? Diante disso, o cego faz um sermão para os fariseus. Lá no versículo 31 e 33, os irmãos acompanham aí. Olha o que o cego diz para os fariseus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Veja a conclusão que o cego chegou, que aquele homem que o curou era Jesus. Era sim um homem de Deus. Não era um pecador, como os fariseus estavam dizendo, mas que era de fato o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nos versículos 34, sabe qual foi a reação dos fariseus?
os fariseus expulsam aquele cego da sinagoga. Mas lá no verso 35 ao 41, o cego tem um encontro com a graça. Jesus vai ao encontro do cego, se revela aquele cego, se apresenta como o Filho de Deus, o Filho do homem, o Salvador do mundo, o Messias esperado. E lá no verso 38, nós vemos a reação desse cego. Vamos ler? Nos versos 38. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Louvado seja o nome do Senhor. E nos versículos 39, diante da adoração que foi pública, Jesus diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que vejam sejam cegos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo que cego é aquele que não quer ver a glória de Deus, mesmo diante de todas as evidências. Mesmo sendo cegos, eles, os fariseus, mesmo sendo cegos, eles pensavam que estavam enxergando. Eles não tinham consciência da sua cegueira espiritual. E Jesus vai dizer que, por causa da consciência daquele que é cego, aquele que tem consciência de que está cego, ele é alvo da graça e da misericórdia do nosso Jesus, que os fazem enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos aqui hoje nesta noite, irmãos, nós tomamos a consciência de quem nós éramos. Nós éramos cegos, pecadores. E fomos alvo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Por isso que nós nos reunimos aqui hoje, em nome dele. Mas sabe o que é mais interessante nesse texto, irmãos? Eu não sei se os irmãos conseguem perceber a conversão desse cego. Os irmãos conseguiram identificar a conversão desse cego nesse texto? Veja bem lá no versículo 11. Olha o que o cego diz no versículo 11 a respeito de Jesus. Ele diz assim: E o cego respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e recebi a visão. Amém. O cego disse que Jesus era um homem. Agora vamos lá no versículo 17. Olha o que o cego diz a respeito de Jesus. Primeiro ele disse que Jesus era um homem. Nos versículos 17 ele diz: Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: Que dizes tu a respeito dele? De fato que te abriu os olhos? O homem asseverou. O homem lhe respondeu: Ele é um profeta. Primeiro ele disse que Jesus era um homem. Depois, nos versos 17, ele já vem dizendo que Jesus era o profeta. Agora veja o que esse cego diz nos versículos 33. Os irmãos acompanham comigo nos versículos 33. E se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Primeiro o cego disse que Jesus era um homem. Depois ele já disse no processo seguinte que Jesus era um profeta. Agora ele já disse que Jesus era o Filho do homem. Agora no verso 38, olha o que ele diz. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou.
Então, finalmente, ele reconhece que Jesus é Deus quando ele o adora. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Assim também é a nossa conversão. A nossa conversão é um processo. Nós vamos crescendo no conhecimento de quem Jesus é. Primeiro, nós vemos a igreja por alguma razão. Alguma razão nos traz a esse ambiente. Ou porque nós queremos uma cura, ou porque nós queremos resolver, que Deus nos resolva algum problema, porque nós estamos buscando uma bênção. Mas aí essa compreensão de quem Jesus é vai sendo trabalhada na nossa mente, na nossa compreensão, através do ensino da palavra. Aí finalmente nós amadurecemos. E aí nós entramos neste lugar com o único intuito de adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 40 ao 41, diz assim: E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que se aqueles fariseus soubessem quem Jesus era, eles não seriam culpados de rejeitá-los. Mas eles sabiam quem Jesus era, porque Jesus havia acabado de demonstrar para eles quem ele era, através daquele sinal, através daquele milagre, da cura de um cego de nascença, que nunca havia antes acontecido. E eles rejeitaram. Rejeitaram a Jesus. E por isso o pecado, então, permanecia. Eles eram cegos e culpados por não reconhecerem e adorarem Jesus. E eles iriam pagar por sua incredulidade. O juízo de Deus permaneceria sobre eles. Jesus aqui está fazendo uma denúncia, né? Falando da cegueira espiritual daqueles homens. Então, irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto? O que esse texto traz de lição para nós? A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que é tempo de apontar para aquele que é a luz do mundo com as obras que glorificam o Pai. E que obras são essas? São obras de misericórdia, são obras de evangelismo e são obras de edificação. Obras de misericórdia, obras que aliviam o sofrimento de alguém. Lá em Isaías, no capítulo 35, no versículo 3, disse: fortalecei as mãos fracas e os joelhos trêmulos. Então, nós temos que fazer obras de misericórdia, que é ajudar os órfãos, cuidar das viúvas, cuidar dos abatidos, oferecer um ombro amigo, chorar com os que choram, fazer-se presente na dor do outro. Essa é a obra de misericórdia que nós devemos realizar, irmãos. Outra obra é a obra de evangelismo, a nossa missão central. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, essa é a nossa missão, fazer discípulos. Obras de edificação. Nós fomos chamados a fazer uma obra de edificação, de treinar, de discipular, de ensinar. Esse é o nosso ministério, o ministério de cada um de nós. Fazer obras de misericórdia, obras de evangelismo e obras de edificação. O Mestre nos chama
a realizar essa obra enquanto há tempo, irmãos. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que o texto fala da cegueira espiritual dos homens. O texto fala da nossa cegueira. A Bíblia nos trata como cegos espirituais. O cego era incapaz de ver a Cristo por causa da sua deficiência, por causa da sua cegueira. Nós também éramos incapazes de ver a Cristo, por causa da nossa cegueira espiritual. O cego, ele era desqualificado para a adoração por causa da sua cegueira. Nós também éramos desqualificados para a adoração por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso pecado, da separação que havia entre nós e Deus. Ninguém poderia curar aquele homem. Ninguém também poderia nos curar da nossa cegueira espiritual. Aquele cego não fez nenhum esforço. Ele não contribuiu em nada para que Jesus fosse até o seu encontro e o curasse. Da mesma forma, assim também conosco. Nós também não contribuímos em nada para a nossa salvação. O Senhor graciosamente nos alcançou e nos salvou pela sua misericórdia e graça. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto é que através da nossa deficiência, é por ela que Deus vai realizar a sua obra. Algo que fica muito claro nesse texto para mim, e eu creio que também ficará para os irmãos, é que o apóstolo João, ele não quer que você só se compare com aquele cego de nascença, mas ele quer que você se identifique com aqueles fariseus. Nós não somos novos convertidos como aquele cego de nascença. Nós muitas vezes somos como os fariseus, que estamos diante dos sinais, estamos diante do milagre daquilo que Deus faz, estamos diante do milagre que Deus opera, da grande realização que Deus tem feito. E na grande agarrou aqui, irmãos. E na grande maioria das vezes, nós estamos inertes, parados. Nós enxergamos a nossa dor, nós enxergamos a nossa provação, nós identificamos o nosso sofrimento, identificamos o sofrimento de alguém, mas nós somos incapazes de crer que é através desse sofrimento, é através desse problema, é através dessa situação que o Senhor vai realizar a sua grande obra. Amém, irmãos? Essa nossa fraqueza, essa nossa impotência, essa nossa limitação, é isso que Deus vai usar para realizar a obra dele. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Crer de todo o coração que a nossa fraqueza é o adubo onde Deus vai plantar a semente para a manifestação da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos, nesse momento, refletissem um pouco naquilo que Deus tem realizado na sua vida, na obra da sua vida. A nossa vida cristã, ela começa com nós sendo os protagonistas, né? Eu sou o protagonista da minha história. A minha vida cristã começa quando no começo, eu identifico Deus como Ele sendo aquele que vai realizar grandes obras na minha vida e que eu sou o alvo das misericórdias de Deus, que o Senhor vai me fazer feliz o tempo todo porque Ele quer que eu seja feliz. Todas as atenções de Deus estão voltadas para mim,
porque eu sou aquela que vai ser abençoada por Deus. Não é assim? Às vezes a gente se enxerga como sendo, né, aquela pessoa privilegiada, ou o escolhido, a menina dos olhos de Deus. É assim que nós nos vemos quando nós nos convertemos. Mas aí a gente amadurece. A gente amadurece e a gente começa a perceber que os milagres e os sinais que Deus realiza na minha vida, que Deus realiza na nossa vida, são sinais e milagres não só para me beneficiar, porque eu mereço, não, mas é por glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Então, todos os sinais que Deus tem feito e agido na nossa vida, é para Ele e para a glória dEle. Que a partir de hoje nós possamos ter essa consciência, que eu sou sim, alvo do amor e da graça de Deus. Mas não porque eu mereço, não porque eu sou mais santo, não porque eu oro mais, não porque eu jejuo mais, não porque eu leio a Bíblia mais do que o meu irmão, não. Mas é porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através daquilo que Ele está realizando na minha vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um ditado que todos nós conhecemos e que eu sempre ouvi muito, minha vozinha falava muito. Eu acho que os irmãos também vão lembrar. É um ditado que diz assim: pau que nasce torto, pau que nasce torto, morre torto. O pau que nasce torto não se endireita. Tem até uma música assim, né? Mas no Evangelho é diferente. No Evangelho é diferente, irmãos. Porque no Evangelho, Jesus faz uma obra maravilhosa em nós. E Ele transforma. Então, pau que nasce torto, se ele for alcançado pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode ser, sim, endireitado, transformado para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, que você orasse ao Senhor por apenas alguns instantes, mas entregue ao Senhor a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos. Nós dizemos aqui que nós somos o alvo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós somos sim. As misericórdias do Senhor, ela nos alcança. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são testemunhos reais da obra de Deus. Jesus hoje não está dizendo para você ir no tanque de Siloé e se lavar. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo hoje para você se arrepender e crer. Se você se arrepender e se você crer, os seus olhos também serão abertos, como daquele cego de nascença. Se você tem sentido que sua fé está fraca, que você está vacilante, que você está lutando contra a sua própria incredulidade, porque nós duvidamos sim, muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus por nós, muitas vezes nós duvidamos da nossa salvação, muitas vezes nós duvidamos porque o tempo de Deus está demorando para realizar aquilo que nós temos pedido com tanto afinco. Mas lembre-se que o cego, ele teve também sua fé completa por etapas. A nossa fé também nasce através de processos, irmãos. E os processos muitas vezes são imperfeitos, porque nós somos imperfeitos. Nós temos altos e baixos. Nós temos avanços e nós temos retrocesso.
Mas não pare. Fique firme. Prevaleça. Porque, como diz lá, eu quero terminar lendo esse versículo lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. A obra que Ele começou em mim, Ele vai terminar. A palavra diz assim: tendo por certo isso, mesmo aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, tendo bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar. Amém, irmãos? E nós cremos nisso. Então, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Gostaria de convidar o pastor Gerry, ele vai estar orando, terminando esse culto e nos abençoando em nome de Jesus. Fique firme, irmãos. Não desanime. Não deixe que nada impeça você de continuar caminhando e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias são difíceis, não são fáceis. Todos nós temos problemas e preocupações. Ao aceitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa vida não virou um conto de fadas. Nós vamos lutar cada dia, mas nós temos a plena certeza e a plena confiança num Deus que tem todo o poder. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Amém?